Saudações aos entusiastas do esporte a motor, você está no GP Total Corrida a Corrida, nosso novo quadro em que a gente se propõe a analisar cada GP de maneira mais profunda, de maneira mais detalhada. Estamos falando da temporada de 1985, chegamos ao round 4, Grande Prêmio de Mônaco, bastante coisa acontecendo nesse GP, e para a gente falar todos os detalhes, tenho aqui mais uma vez acompanhando os meus queridos amigos João Carlos Viana e Márcio Madeira. Chegamos ao round 4 da temporada 85, ainda uma temporada que tinha muito chão pela frente, mas que já começava a ter os seus favoritos. McLaren, muito forte, sobretudo com Alain Prost, Niki Lauda não conseguindo repetir a sua fórmula de 1984 para disputar o título, mais uma vez, ele que tinha conseguido derrotar Alain Prost dentro de casa, uma Ferrari muito forte e uma Lotus também muito forte, entre outras participações que também até então eram dignas de nota, próprio Keke Rosberg com a nova Williams Honda, e uma temporada que se desenhava, por enquanto, de maneira muito aberta. A gente começa com mais uma pole do Ayrton Senna. Sim, o Ayrton andou muito na classificação. Não sem polêmica, né? Isso... Sim, na verdade ele fez a pole, baixou o tempo e em todas as voltas ele pegou tráfego. Ele tinha consciência de que ainda dava para baixar mais o tempo. E aí o Peter Warr manda ele de volta para a pista, com aparentemente metade do carro com pneu de corrida e metade com pneu de classificação, ou só pneu de corrida macio, enfim, isso é um pouco incerto. O fato é que naquela classificação ele deu muito mais volta do que o normal. Ele deu, se não me engano, 16 voltas naquela classificação, que é acima da média, bem acima da média naquele período, e causou muita reclamação, sobretudo Niki Lauda, Alboreto, foram os principais. Chegou a dar uma ocorrência, o Alboreto perdeu a cabeça na hora que foi passar o Ayrton na rascaça. Tem até essa imagem, tem esse vídeo, se procurar na internet, e ele deixa de fazer a curva e joga o Ayrton para cima do guarda-reio, perdeu a cabeça realmente ali. Porque, na verdade, reclamou muito, né? O Keke também reclamou bastante. Reclamou também. Os principais foram o Lauda e o Alboreto, mas o Keke também reclamou. Então, o que foi dito é que o Ayrton teria voltado para a pista para impedir que outros melhorassem o tempo dele. Essa é a versão hegemônica, né? O que acontece é o seguinte: a segunda melhor volta do Ayrton, que teria sido suficiente para a pole também, foi feita na penúltima volta que ele completou, dessas 16. Então, ele não estava andando tão lento assim, ele estava andando rápido. Ele fez a segunda melhor volta dele próprio, já na penúltima volta que ele teve na pista. Mas o fato é que tanto o Lauda quanto o Alboreto e o Keke se sentiram atrapalhados, e depois da classificação, o Ayrton se trancou no motorhome com o Peter Warr e tiveram a primeira grande briga deles, na qual o Ayrton falou que nunca mais faria esse tipo de coisa, de seguir esse tipo de ordem. Então, sim, foi um momento baixo da carreira do Ayrton, apesar de ter sido a pole, uma grande volta, que ainda poderia ter sido melhor, por causa de ter sido atrapalhado pelo tráfego, né? Mas com certeza o que acontece depois, por mais que ele estivesse andando rápido, a atitude do Alboreto deixa claro que ele se sentiu muito prejudicado. Ele jogar o Ayrton, também perde a razão, né? Se jogar o Ayrton para cima do guarda-reio da maneira como jogou, mas com certeza se sentiu prejudicado. Então foi um momento menor aí da carreira do Ayrton, mais polêmico, em que teve até uma discussão com o Lauda depois, que por fim acabaram tendo uma ótima relação, mas nesse momento foi um momento de muito desgaste do Ayrton com relação aos seus pares. Sim, foi uma situação que até o final da carreira, muita gente falava isso com o Senna. Tem na famosa entrevista que o Nelson Piquet deu para a revista Playboy, ele comenta sobre isso, né? Que ele perguntava se ele está indo para a Lotus 78, olha, se o Peter Warr lhe pedisse, ele disse que ele solta um palavrão, eu mandava ele ir, né? Então, realmente foi um ponto baixo do Ayrton, né? Ele largou na pole, e por ser esse castigo divino, né? Ele quebrou na volta 16, né? Nas primeiras voltas da corrida, ele quebrou na liderança, né? Quebrou o motor. O que acontece... Mas também tem uma historinha, né, Márcio? Também tem uma historinha da história do motor, né?
tem bastante história aí. Na verdade, assim, é fácil a gente concluir que ele não mereceu ganhar aquela corrida pelo que aconteceu na classificação, por mais que tenha sido uma ordem, isso está bem registrado, foi uma ordem do Peter War, e como eu te falei, ele não andou tão lento assim, ele estava fazendo voltas rápidas ainda, mas ainda assim foi uma situação indigna, né? O que acontece é que no Armap, o Ayrton, numa redução, ele tem uma passada de giro, de quinta vai para segunda, e tem uma passada de giro, e aí a maior parte das fontes indica que ele correu com esse motor e teve passada de giro. Tem fontes também confiáveis que divergem, que falam que, na verdade, a Lotus tinha treinado no Garreau poucos dias antes, que geralmente o pessoal treinava lá para preparar para Mônaco, e diante da passada de giro teriam trazido de última hora o chassi, que não me engano era o chassi 4, que tinha testado em Nogarro e tinha um motor mais velho. É curioso, aliás, notar que o Ayrton ele classificou com F15 e correu com o F4. Ele quis trocar em Mônaco, ele achou que o torque seria uma vantagem na classificação. Então ele inverteu, geralmente o motor que era usado na corrida ele usou na classificação, e o motor que era usado na classificação ele usou na corrida porque ele achou que o motor de giro mais alto ia impedir dele ser ultrapassado nas retas de Mônaco. Então teve essa situação. O fato é que, independente de qual versão seja verdadeira, eu tendo a acreditar que ele correu com o motor que ele passou giro, o fato é que, de um jeito ou de outro, ele largou com o motor que já tinha. O motor de Nogarro tinha muita milhagem já, tinha muita quilometragem, era um motor velho. Então, se ele correu com esse carro, ele já tinha um motor que era velho. Se foi com o carro que passou giro, de qualquer maneira, ele estava largando com um motor que estava fragilizado, vamos dizer assim. Mônaco é uma corrida que mostra bem que a Lotus ela não tinha estrutura completa para poder tratar dois pilotos com o primeiro piloto e sem esse tipo de situação. Quer dizer, foi uma falha estrutural. Imagina, o seu piloto está na pole position mais importante do ano, que é a corrida mais difícil de ultrapassar, apesar de que a gente vai ver que teve ultrapassagens magníficas nessa corrida, mas era a corrida mais difícil de ultrapassar. Você manda o piloto para a pista na classificação para segurar essa pole e depois manda o piloto para a corrida com um motor que não tem condição de durar a corrida inteira. É um contrassenso completo, né? Quer dizer, você se queima para uma coisa que depois você não vai ter condição nem de usufruir. Então, mostra bem que realmente o Ayrton tinha argumento quando ele veta o Warwick no fim do ano, para 86, falando que na verdade a equipe não tinha estrutura para dois pilotos. A gente vai ver que em vários momentos do ano o Ayrton perdeu pontos justamente porque a Lotus de fato não tinha estrutura para dois pilotos. E tem outras coisas curiosas, por exemplo, foi a primeira vez no grid de largada que se viu uma manta térmica. A Lotus vinha usando a manta térmica para aquecer pneu desde o Nürburgring 84. Só que ela fazia isso escondido. Fazia isso dentro dos boxes e levava o carro já com o pneu aquecido para o grid. E em Mônaco, não. Foi a primeira vez que todo mundo viu a manta térmica ali. E até deu um problema, porque o termostato entrou em curto dos pneus da frente e começou a cozinhar o pneu. Mas o pessoal começou a sentir cheiro de borracha queimando e quando viram o pneu estava cheio de bolha, né, os dianteiros. E aí tiveram que trocar em cima da hora, puseram pneus frios e o Ayrton larga com pneu aquecido na traseira e pneu frio na frente. E é uma coisa curiosa, é uma coisa bizarra, né? E é uma coisa super curiosa, eu estou falando pra caramba, mas é porque Mônaco seria a única oportunidade. Toda vez que a gente vai falar sobre 85, o que todo mundo diz? O Ayrton era muito rápido, mas consumia muito combustível, o Lotus, o Renault consumia muito combustível. Mônaco seria a única oportunidade que a gente teria de ver o desempenho real do conjunto Senna, Lotus, Renault, porque em Mônaco não se completa a distância de 300 km. Ninguém larga com tanque cheio em Mônaco, porque não precisa, a distância é menor. Então, é a única pista que você poderia tirar completamente da equação. São exatos 258 quilômetros, Márcio. Estou aqui com os dados. Era a única pista que você poderia tirar. Você poderia tirar da equação por completo o fator combustível e ver de verdade qual era o potencial de ritmo de prova daquele conjunto Senna, Lotus, Renault. E a gente vê isso por uma amostragem muito pequena, porque nas primeiras voltas o Ayrton está saindo muito de frente, porque estava com o pneu frio na frente e o pneu aquecido na traseira. O equilíbrio do carro estava todo prejudicado. A partir do momento que o pneu da frente aquece, ele começa a abrir vantagem do borboleta muito rapidamente. Chega a abrir 3 segundos, se eu não estou enganado. Mas assim, abre rapidamente. E você via que ele ia começar a ir embora. Só que nesse momento o motor vai pelos ares. Então, assim, o Ayrton, ele em Mônaco, ele é o recordista de vitórias, mas ele facilmente poderia ter vencido 84.
ele teria condições de vencer 85. 86 ele teve problemas, assim, teria sido o único ano que ele não venceu ou não dominou, mas se você olhar com atenção, ele também tinha chance de brigar em 86. 87 venceu, 88 ele jogou fora, né, a vitória, e depois as últimas 5 ele vence. Então, 85 ele de novo foi muito forte lá. Tinha ritmo vencedor, estava posicionado na liderança. A gente vai chegar ao final do ano, quando eu falei que 85 é uma esfinge, assim, é desafiador, a gente não sabia dizer disso aí, então poderia ter vencido ou não o campeonato, porque teve provas que ele venceu 2 corridas, mas teve provas que ele certamente poderia ter vencido. O Mônaco é uma delas. O Mônaco é uma que se o motor não quebra ali, com um certo karma, mas é uma corrida que era para ele. O Mônaco era para ter sido vencido pelo Ayrton. Apesar de que você falou só uma polêmicazinha rapidinho, né? Só que você falou aí das vitórias do Senna, que ele dominou, mas as 2 últimas foi bem na sorte, né? 9-2, 9-3. Se você reparar, eu falei, venceu ou dominou. Eu falei, venceu ou dominou. Porque teve corridas que ele venceu sem ter dominado, né? 87 foi uma que ele venceu com a quebra do Mansell. 88, é aquela história, né? Só pra gente não alongar também, faz parte. Você pode ganhar também, dominar também, na sorte é vitória. Eu acho que ele fez a parte dele. Se você olhar 87, 87, 92, 93, ele fez o que podia fazer. Ele fez a parte dele. A alongação na hora certa. 85 teve essa situação de passado de giros. Agora, João, a gente viu isso essa questão na corrida anterior, porque o De Angelis ganhou uma corrida sem ter liderado. É uma volta, né? Então, esse é o extremo total da antidominância, tá? E que a gente viu justamente em 85. É um exemplo muito claro e um exemplo muito recente dentro do que a gente está se propondo aqui nesse nosso novo formato. Mas, enfim. A gente tira o Ayrton da equação agora, quer dizer, ele foi, como falei, o conjunto mais rápido do fim de semana e tinha tudo para liderar e vencer a corrida. O Ayrton abandona precocemente e aí a gente passa a ter uma corrida inesperada e fantástica que o Lucas gosta muito, pode falar bastante sobre o grande nome do dia, o senhor Michele Alboreto. Antes de eu falar do Alboreto, seria legal a gente falar sobre a volta da Toleman, porque era uma equipe que terminou num auge em 1984. Ela teve uma curva de crescimento, uma curva de aprendizado, uma curva de performance muito interessante, claro, tudo encabeçado pelo Ayrton, mas ali tinha muito talento envolvido, tinha muita gente fazendo um projeto muito interessante, e ela fica sem pneus. E ela retorna em Mônaco de uma forma muito diferente daquela que tinha terminado em 1984. Com o fim da equipe Spirit, a Benetton faz uma espécie de, digamos assim, barganha com a Toleman. Ela forneceria esse contrato de pneus, ela compraria esse contrato de pneus da Spirit, daria esse contrato de pneus para a Toleman em troca de assumir a Toleman ao fim do ano. Isso seria, inclusive, o fim do nome Toleman, o fim da direção de Alex Hawkridge para esse time, mas a manutenção de muita gente que estava lá dentro, incluindo o projetista Howie Byrne, incluindo o Pat Simmons, que era um engenheiro auxiliar, o próprio time Brian fica... Oi? O Brian Hart também, né? E o próprio Brian Hart, porque o carro mantém o motor Hart 4 cilindros e traz aí, portanto, o patrocínio da Benetton, ele se veste de Benetton, e tem o italiano Theo Fabi, o que já é um indício, né, dessa mão italiana dentro da equipe de Anston. Eles se mantiveram no mesmo lugar, e que seria o atual embrião do que hoje é a Alpine, né? A atual Alpine teve esse episódio dramático. O Fábio larga em 20º, lembrando que nessa época 20 carros largavam. Ele conseguiu pré-qualificar o carro, se a gente puder colocar assim, né? Porque o grid tinha mais inscritos do que vagas, e é um recomeço agora com pneus Pirelli.
E a gente vai ver mais adiante que a Toleman, mais para frente, alinharia um segundo carro para o Piercarlo Ghinzani, que até então estava pilotando pela Osella, e ele é chamado para um segundo carro da Toleman, mas já é uma Toleman num momento totalmente diferente, totalmente... Enfim, o que ela conseguiu em 84, ela infelizmente não conseguiu replicar em 85, apesar desse carro ter um chassi excelente. O motor Hart também já estava no topo de seu desenvolvimento, e a gente consegue ver o quanto a Fórmula 1 dessa época, a corrida pela cavalaria extrema, quando a gente percebe que a solução que o Brian Hart teve para acabar com as queimas de junta de cabeçote do motor foi soldar o motor. Ele soldava o bloco no cabeçote, e isso fez com que, inclusive, a potência saltasse. Essa solução ele pegou para 84, até então o motor conseguia ser mais competitivo, mas os outros motores da Fórmula 1 dos demais adversários foram evoluindo, evolução drástica do motor Honda, do motor Renault, o motor BMW, então nem se fala, já passava de 1000 cavalos já em 84 em configuração de treinos. Lembrando que em 83 o motor BMW tinha aproximadamente 650 cavalos em modo corrida, e em 84 eles já tinham mais de 1000 cavalos em configuração de treino. Então é claro que diante disso o motor Hart ficou ali num topo de 700 e poucos cavalos e já estava no seu limite de engenharia. Isso fez com que, inclusive, a Toleman, infelizmente, tivesse muitas quebras nesse ano de 85, quebras que ela não teve lá em 84, quando o motor, com aquela configuração encontrada pelo Hart, tinha sido bem mais confiável. Ele pegou, inclusive, turbos da Holset, que fazia turbos para caminhões. Ele achou que a configuração com os turbos da Holset, ao invés de usar os Garrett e KKK, que eram os mais comuns nessa época da Fórmula 1, ele foi de turbo Holset e deu muito certo naquele conjunto em 84, mas nem tanto em 85, que eles já estavam aí batendo nesse teto de engenharia. Infelizmente a Toleman teve muitas quebras. Aquilo ali foi o começo do fim do nome Toleman, mas que teria um novo capítulo com a equipe chamada Benetton. Em 84 a Brabham chegou a tirar a potência do motor BMW em Mônaco, achou que ia ficar melhor. Desculpa, a voz não está muito boa. Achou que o carro ia ficar melhor para a corrida, poupando pneu e tudo mais, tiraram potência para correr em Mônaco, tão bruto que era privilegiado de dirigibilidade, né? Então, é uma fase realmente que o salto era muito grande. Esse carro do Rory Byrne era um carro muito inspirado em vários aspectos. O bico, você olhando, é um tanto convencional, mas por baixo ele tinha muitas inovações e foi um carro muito copiado ao longo do ano já. A Ferrari tentou copiar vários aspectos desse carro, enfim. É um carro um tanto à frente do seu tempo e precursor em muitas coisas. O Rory Byrne sempre foi um projetista muito especial, né? Nessa equipe Benetton, Toleman que vira Benetton, tinha muita gente boa, e a gente já falou, descreve um arco paralelo com a Ayrton. A Ayrton se separa deles em 84 e fazem ascensões paralelas e vão se reencontrar no final, em 94, disputando. Seria o último grande rival do Ayrton, seria justamente a equipe que ele abandonou no primeiro ano, ao fim do primeiro ano dele, de maneira litigiosa, né? Mas é importante o registro, sim, a equipe vai crescer bastante ao longo do ano, e mais ainda para 86, né? Com a chegada do BMW. A gente tem nessa corrida de Mônaco de 1985 aquilo que eu enxergo como o auge do Michele Alboreto na Fórmula 1. É a maior corrida dele. Foi a corrida da vida dele. Ele que, apesar de ter vencido uma corrida em 1982, o Tyrrell, 83 ele também ganha. Agora, o que ele fez em Mônaco 85 é realmente a corrida da vida dele. Ele foi vencedor de grandes prêmios, ganhou corridas em 1985, foi o grande ano dele, e curiosamente a corrida que ele mais performou, que é Mônaco, ele acabou não sendo o vencedor, e aqui é claro que não tem nenhum spoiler aqui envolvido, mas de qualquer forma ele faz uma corrida de gala, não vence, mas
se credencia a ser o grande rival de Alain Prost nesse ano. Claro que mais para frente a gente vai ver que os desdobramentos da Ferrari durante o ano de 1985, aquele começo de ano para a Ferrari foi muito forte, ela aparecia muito bem. O carro de 1985, ele era bem melhor resolvido que o carro de 84, que vinha com conceitos que já estavam datados. Eles fazem o conceito de trazer esguia, que é chamado garrafa de Coca-Cola, e melhora muito a distribuição mecânica. Eles colocam os turbos para fora do V, né, da bancada de cilindros, colocam a admissão para dentro, o escape para fora, junto com o conjunto de turbos. Isso deixa o carro bem mais equilibrado, distribui melhor o peso do carro. Ele ganha também um refinamento aerodinâmico. É um carro muito bem resolvido. Eu gosto muito desse carro. Eu acho que esse carro ele tem uma beleza que a McLaren campeã desse ano não tem. E que é comparável com a Lotus 97T, né? Esse carro é 15685. Eu acho um carro muito belo, é um carro muito bem resolvido em seu design, em seus conceitos, e só encontra rival em termos de beleza para mim nesse ano de 1985 com a Lotus, apesar de ter sido uma safra muito bonita de carros, em termos de design, em termos de as liveries, as cores usadas, os padrões de época. A gente teve uma Fórmula muito colorida e muito bonita nesse ano. A safra de 85 eu gosto bastante. Mas vamos à corrida, que teve corrida e teve performance maravilhosa de Alboreto. Um passão maravilhoso. Aí já vou passar a bola para vocês, porque o que o Alboreto fez nesse dia não foi pouco. Sim, foi uma corrida maravilhosa assim, do Michele. Né? Ele passa o Prost. E também essa corrida também marcada com um acidente muito famoso, né? Um acidente assim, na década de 80, é a cara da década de 80, né? Que foi um acidente entre Nelson Piquet e Ricardo Patrese. Eles ficavam pela 9ª posição, ali na entrada da mira da Sandevaux. Né? Da Sandevaux, e eles batem, um acidente muito feio, né? Eu me lembro, eu li a reportagem da época e pensei, o Piquet quase morreu, menos, né? Foi uma pancada forte, mas no menos. Mas eu já vou colocar aqui fotos de destaque dessa panca aqui, porque felizmente ela foi muito bem registrada, tanto no audiovisual quanto em fotos, né? São fotos muito felizes. Mas eu quero lembrar também uma outra passagem do Alboreto no Mansell, que essa foi lindíssima no começo da corrida. Ele ultrapassa, né? E a gente percebe o limite que o Alboreto se propôs a desafiar, porque a frenagem dele para fazer a Sandevaux é totalmente torta. Ele vem domando o carro vem rabiando para todo lado. Você, todo momento percebe que ele está flertando com o descontrole, e ali é muro, e Mônaco é muro, é guardrail para todo lado. E ele consegue domar o carro, aprumar o carro e sair na frente do Mansell. Lembrando que o Mansell era um cara super combativo. Não era ainda o Nigel Mansell vencedor, que a gente vai ver mais para frente aqui nessa nossa série, GP Total Corrida a Corrida, mas sempre foi um cara muito combativo, um cara muito difícil de ultrapassar. Então essa é uma ultrapassagem que eu valorizo bastante. E essa foto em si já mostra o grau de inspiração que o Alboreto estava nesse fim de semana. Isso aí é uma foto... fazendo o S do Cassino, né? Você tem a primeira curva do Cassino, Massenet e curva do Cassino, ele entrando de lado na reta que vai terminar na curva Mirabeau. Alboreto estava um dia absolutamente especial. Isso. E esse acidente do Nelson com o Ricardo Patrese deixa vários detritos na pista, óleo, pedaço de fibra de carbono. E o que acontece foi que, primeiro, foi o Niki Lauda passa reto ali no óleo dos dois, ele fica, é um acidente bem... Um acidente assim, a cara da acidente muito gráfico, não teve gravidade, mas ele é vistoso, né? Ele é um acidente muito gráfico. Exatamente, né? Então, o primeiro vídeo foi o Lauda, né? O Lauda
Ele passa reto, só que o Lauda ele fica, ele não consegue voltar. E o Alboreto, que vinha já na primeira posição, o Ayrton tinha abandonado, ele passa reto, né, o Prost vinha logo atrás, assume a primeira posição, e o Alboreto dá a ré, volta, algumas horas depois ultrapassa o Prost, reassume a primeira posição, só que ele estava com um furo lento, né, então o pior é que o furo fica mais evidente, o Alboreto tinha acabado de completar a volta, então ele teve que fazer uma volta bem devagar, com o pneu murcho, e isso o Alboreto perde várias posições, né? Ele cai nesse momento para a 4ª posição. Então ele fica atrás ali de 2 italianos, do Hélio de Anjos e do André de Ceres, né? Ceres que sempre andava bem em Mônaco e vem em terceiro, e ele começa um ritmo alucinante e ultrapassa seus compatriotas em 2 belas manobras. A do André de Ceres foi até na Mirabeau, né? Não é muito comum você fazer ultrapassagem na Mirabeau. Então, e o Alboreto, lógico, ele ficou muito atrás do Prost, como eu falei, teve que fazer praticamente a volta inteira com o pneu murcho, e ele chegou muito próximo do Prost, ele vinha muito mais rápido que o Prost, vinha se aproximando, né, lembrando um pouco do 85, do 84, né, ele foi se aproximando, mas não deu tempo de brigar novamente pela liderança, mas foi a grande corrida do Alboreto, né, foi uma baita corrida. Ele não venceu, mas foi o homem do campo, podemos dizer assim, naquele dia. Ganhou o motorrádio aquele dia. Exato. É curioso porque o Prost formou o 3º conjunto, né? Se você olhar, porque o Ayrton foi o mais rápido de todos, o Alboreto não ia passar ele, o Ayrton estava andando mais rápido. Aí o Ayrton sai da equação, o Alboreto faz uma corrida antológica. Esse acidente ele tem consequências para o resultado, né? Como o João apontou, faz o Alboreto perder muito tempo ali e pode ter tido relação com o furo também. Então, porque se fala, na época, nas reportagens, fala-se que foi uma fibra de carbono no acidente do Nelson com o Patrese, que cortou o pneu, deu esse furo lento no pneu traseiro do Alboreto, pneu traseiro esquerdo, se não me engano. A gente acabou ficando entre 10 anos, né, de 84 a 93, que só Senna e Prost venceram em Mônaco. Mas nesse caso de 85 foi um bocado fortuito. Fortuito, de qualquer maneira, teria sido Ayrton em condições normais, mas a vitória do Prost em 85 foi um tanto fortuito. Quem de fato foi o grande nome dessa corrida foi o Sr. Michele Alboreto, que, se eu não estou enganado, ainda liderava o campeonato mundial nessa altura, né, Lucas? Estou aqui com os dados daquele momento. Na verdade, sim, depois do fim da corrida de Mônaco teve o Hélio de assumiu a liderança. Então, quem assumiu a liderança do certame foi o De Angelis com 20 pontos. Prost com 18, Alboreto 18, também 10 pontos com a Renault. Né, ele tinha feito pódio em Portugal, é bom lembrar, e estava acumulando alguns pontos ali dentro do top 6. E o Senna ainda só com os 9 pontos conquistados em Portugal. Então a gente tinha uma situação em que o De Angelis tinha mais que o dobro de pontos do Ayrton. Aqueles que seriam os grandes rivais, os principais rivais para 85, que eram Prost e Alboreto, não estavam na liderança do campeonato. Isso é uma coisa bastante curiosa. E nos construtores, a Lotus estava na frente de Ferrari e McLaren. A McLaren, que depois seria também campeã de construtores, ela só estava em terceiro. Então, a corrida de Mônaco, enfim, ela mostra que o campeonato estava muito aberto, principalmente entre essas equipes. A gente já tinha visto boas exibições do Keck Rosberg, só que sem que isso significasse pontos, até porque a Williams não estava nem no top 5, terminada a 4ª etapa, ela não estava nem no top 5 entre os construtores, estava Lotus na frente, seguido de Ferrari, McLaren, Renault, por causa desses pontos, dentro do top 6, principalmente com o També, mais alguns pontinhos do Warwick também, e a Aeros com 6 pontos do Thierry Boutsen, do Grande Prêmio de San Marino, ou seja, a Williams estava até atrás desse pessoal. A Williams, a gente vai ver para frente que ela marca mais da metade dos pontos dela nas últimas 3 corridas. Não teve um bom começo a Williams. E a gente vai ver, claro, esse crescimento
no desenrolar aqui da nossa série. Não perca, assine as notificações para que você confira aqui todos os dias em que a gente soltar mais desse material nosso novo, inédito, novo formato GP Total, corrida a corrida, até o próximo round, que vai ser Grande Prêmio do Canadá. Até lá!